Agora, na questão da torcida do Cruzeiro não estar presente na Arena MRV, isso eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. A torcida do Cruzeiro tem o direito, sim, de estar presente na Arena MRV. Estou lá em casa aí, acho que foi o Valu que me mandou. Não, foi eu que te mandei ou você que me mandou, Valuzeiro? O negócio do Gerson lá, não sei não. Aí o Gerson lá e tal. E aí o Gerson se emocionou. Né? O Gerson se emocionou, contando a história lá, né, o que falaram dele, etc e tal. E valorizou muito o papel do pai dele ali e tal. Marcão. E aí, cara, eu fico assim, emocionado, sabe por quê? Porque eu acho muito bonito essas relações de reconhecimento, mas o momento que me emociona é o abraço do Pedrinho nele ali e tal. Ai, mas que bobagem, vocês ficam babando o ovo do Pedrinho. Babo mesmo, sabe por quê? Porque a administração do Pedrinho é a administração que eu acredito. Porque o cara coloca o pé no chão da fábrica, o cara acompanha de perto, o cara tá ali, o cara cumpre tudo o que promete, o cara paga adiantado, o cara não deve ninguém, o cara não enche o saco, o cara tá ali, cara, tá presente. Aí ele vai lá, abraça o sujeito e tal, ah, mas eu também choraria ganhando. Não, meu amigo, fora das relações de cifras, nós estamos falando da relação humana, estar próximo. Dar um abraço, dar um afago, botar pra cima, entendeu? Exato. Pô, tá ali presente e tal. Eu me emocionei. Não, foi legal. A gente mostrou ao vivo aqui, não foi, Valu, no dia? Vocês fizeram ao vivo? Mostramos ao vivo. Mas o Gabriel estava lá. Choraram ali? Porque o Gabriel separou mais ou menos os pontos assim, principais que ele destacou, mas foi quase que ao vivo. O Gabriel separava lá e mandava pra gente. O André me chamava e falava, ó, o Gerson chorou. Aí eu chamo. Que nós que não tem pai, nós é meio bunda mole com o pai dos outros, não é? Pai e mãe. Você né? também aposta pai que você emocionou. Sim, sim. Você perdeu seu pai recentemente. Nós ficamos meio mais bananão por causa dessas coisas. E o próprio discurso do Gerson, que eu achei que, por toda a grandeza que ele tem, a humildade dele de entender todo o processo e valorizar tudo que ele passou para chegar onde ele chegou. Eu acho que isso faz parte de um ser humano diferenciado. Né? E tem tudo para dar certo no Cruzeiro, né? Tudo. O time é muito encaixado. Tem tudo para poder, talvez, ser o time que ele vai jogar com mais tempo, vamos dizer assim. Sabe? Aquela coisa de ficar assim, sem preocupação de, vai chegar uma proposta, vai sair, vai negociar, que tem muita gente que fica com essa preocupação. Cara, eu acho que ele tem tudo para poder... E de verdade, eu acho que sábado, pro Gerson, deve ter dado uma tranquilidade para ele tão grande, quando ele viu o time que ele vai entrar e vai jogar. É um time muito bem armado, muito pronto, muito certo, muito correto. Ah, não, mas foi o Uberlândia. Não importa. Aí a gente tem que pegar e fazer o paralelo. Era o primeiro jogo dessa equipe depois do período de férias, com pouco tempo de preparação. Pegou o Uberlândia, parecia um jogo treino, parecia ritmo de treino, uma tranquilidade que o Cruzeiro conseguiu impor. E isso, mérito do Cruzeiro. E não é desmérito de pegar e falar assim, não é porque o Uberlândia era ruim demais. Não, era porque o Cruzeiro se impôs. O Cruzeiro controlou o jogo, o Cruzeiro gerou uma tranquilidade para cada uma das peças, cada um dos setores, que era assim, velho, durante a semana eu falei assim, o Cruzeiro e Atlético deveriam levar esses 3 primeiros jogos como aquele jogo treino que tinha na Toca, que tinha na Cidade do Galo, antes, quando a pré-temporada era maior, né, Breno? O Cruzeiro fez isso, jogando, valendo 3 pontos, tamanha tranquilidade. Cara, tem o segundo gol, o gol do Christian, mostra toda essa valência do Cruzeiro de girar a bola, de chegar rápido no ataque. Jogando por música, Altinho? Jogando por música. Uma música maravilhosa. Toca pra nós aí, Mimosa 2000. Aqui. Toca pra nós aí. Olha, só pra chamar a atenção, a cara do marcador do Uberlândia, quando olha pra trás e o Christian tá sozinho passando. É muito representativo o que é, porque assim, eles, no movimentos que eles estavam fazendo para marcação, o Christian foi o elemento surpresa que deixou a zaga toda sem pai nem mãe. Então assim, é de muita qualidade. O homem voltou demais, hein, Valor? Nossa, que é isso? Tá acelerado. Tá leve. Eu tô querendo ensinar vocês no Cruzeiro, mas no pack da vitória aí, mete essa aqui todo o jogo. O Cruzeiro tá jogando esse ritmo aqui, ó. Furacão 2000, Tony Garcia, como é que chama a senhorita? Niásia. Ou Niazia, eu acho que é Niásia mesmo. Agora, tem uma outra cena ali que eu acho legal também, que nós estamos falando já desse comportamento humano que existe no Cruzeiro e tudo.
Essa cena do Tite ir lá comemorar com o Wanderson o gol, Também cara, é isso também, representativo. para mim, é muito representativo. É um Que conjunto. mostra, né, é um valor, conjunto o muito, que é. muito Quem tá de unido. fora sente o time do Cruzeiro fechado. Muito e olha que o fechado. cara chegou e tem 3 jogos. É. O treinador chegou, pegou 3 jogos e parece que assim... Ó, eu vou fazer um merchan aqui agora, depois eu quero meter uma no seu peito e no seu. Eu vou matar essa aí já. Tá? Que é o seguinte. Ô, louco, André, aí não, aí você quebra o HG. Pergunta dura, hein? É o seguinte. Quem sai para a entrada do Gerson? Quem sai para a entrada definitiva do Gerson? Antes, só pra gente consertar a informação, Pedro Martins está no Fortaleza, entrou no lugar do Marcelo Paz. Ah, no lugar do Marcelo Padre? Boa, O diretor... eu lembro. Mandar um abraço pro meu amigo João Paulo, que tá assistindo a gente, ele que me mandou aqui no WhatsApp. Boa, Me boa, lembrando valeu, disso. valeu. Porque o diretor, saiu o CEO, que é o Marcelo Paz, foi pro Corinthians. E o diretor de futebol também, Muselim, isso, como é isso, o nome ele dele? foi junto, Saiu, né? Foi junto. E aí o Pedro Martins assumiu lá. Perfeito, é isso. Coach. Mas, vamos falar sobre o Gerson? Quem sai para a entrada dele? Cara, eu tô vendo uma galera usando o argumento para manter o Lucas Silva nesse time, de que o Lucas Silva é capitão, ele vai continuar sendo respeitado na história do Cruzeiro como sempre foi. É um jogador muito importante hoje também no elenco. Mas é aquilo, os 11 titulares, quem tiver que sair para a entrada do Gerson, não é uma questão de qualidade, não é uma questão de que o jogador não tem a competência para ser um titular do Cruzeiro hoje. É só porque o Gerson, ele é um jogador extra classe, ele está acima ali, ele está no mesmo nível hoje para mim do Caio Jorge e do Matheus Pereira, que são os únicos 3 jogadores que são intocáveis ali, que você tem que manter como titular toda a temporada por conta da qualidade desses 3 exclusivamente. Então o Gerson, para mim, entra na do Lucas Silva. Por quê? Porque o Lucas Silva, ele tem a qualidade de ser um jogador mais tranquilo ali, tem uma boa saída de bola, organiza muito bem o meio de campo e é exatamente o que o Gerson faz dentro de campo. Ele poderia entrar na do Christian, mas eu não consigo tirar o Christian desse time. Então você está metendo titular hoje. Romero e Gerson começando esse meio campo. É o seu também, Valuzinho? Não, o meu vai ser o que o campo vai definir. Eu não vou fazer isso que vocês estão fazendo. Ah, peraí. O Tite não fez, eu não vou fazer. Eu não vou fazer esse exercício. Nós estamos fazendo aqui um exercício. Alguém jogou mal? Hein? Alguém jogou mal? Não foi isso, não foi isso que eu estou tratando. eu tô devolvendo a pergunta. Alguém Mas jogou só mal? um idiota no sábado? responde a Ô, Celso pergunta, Roth, pergunta. Alguém jogou mal? Ô, Celso Roth, Celso Celso Roth, Roth, Eu sou um Celso idiota. Roth. Eu sou Thiago Valu. Valu Eu sou um idiota. Prazer. Peraí, presta atenção. Alguém fez Não, isso? é o Chaves que fala isso. Não tem problema. Sou eu. Tô Não só tem repetindo problema. a frase. Mas Não. só detalhar hoje, né? não tem Pode problema. mudar daqui para frente. Beleza, então você vai Hoje escalar é o o Lucas Cruzeiro. Gente, é uma quarta-feira. brincadeira. Hoje Você é o Lucas escala. Silva. Você escala. Pra quinta-feira. Pra quinta, Pra desculpa. quinta-feira é um time alternativo. Tá, tudo bem. Mas para levar a gente no estádio, se metesse no time ia ser lindo, hein? Mas vai ser contra o Atlético, né? Você tiraria quem para escalar o Gerson? Hoje? Um clássico. Mas pegando como base qual time? O critério é a seu. cabeça do Valu, pô. O elenco que tem Cara, hoje, você tá João. nervoso, você Bibi vai pinga. pescar, Ivan. Você tá nervoso, vai pescar. Tá, nossa Você senhora. no lugar do Calma. Tite hoje, o Gerson à disposição 100%. Você deixaria ele no banco? Não, óbvio que não. Então, Aí eu tô te perguntando, quem faz sai sentido. para a entrada Então quem dele? sai hoje? Cara, pode ser o Christian, pode ser o Wanderson com relação ao Christian jogo de não. ontem. Pode ser o Lucas Silva. Mas isso é o campo que vai falar, gente. Não adianta. Não vai acontecer Deixa eu dessa segurar, forma. deixa eu apoiar aqui. Tá bom. Senão você vai cair do muro. Você tá em cima dele. Não é questão de muro. Eu não Em faço esse cima tipo dele. de coisa que vocês fazem. É diferente. Vocês o quê? Você, o Daniel vocês respondeu. fazem, Vocês o fazem. quê? O Vai lá Elton na rádio, você Pergunta respondeu, pra mim, tá pergunta pra pipocando mim. aqui por quê? Não tô pipocando, não tô pipocando. Pergunta pra mim. Tá gaguejando, Não tô pipocando. Sabe por que eu não tá tiraria o gaguejando. Wanderson? Hã? Sabe por que eu não tiraria o Wanderson? Por quê? Porque você abriria mão de uma característica de um ponta mais agudo. Gente, o Wanderson ele vai muito pra frente. o Ele Wanderson dribla bem. foi titular ontem Mas não porque faz. o Arroio jogou 90 minutos. Sim, Vocês estão esquecendo eu disso sei, ainda. mas aí se for o Cara, Arroio então, também eu não esse tiraria. ano, durante o ano de 2026, vai ter um jogador muito importante da temporada de 2025 que provavelmente vai sentar no banco de reservas. Isso não é demérito desse jogador. Isso significa porque chegou um jogador que é titular inquestionável. Todos concordam quando ele tiver? Opa! Então, isso vai acontecer. Então, e não quer dizer nem que esse jogador que Mas sentar é isso no que eu banco tô de falando. reservas vai estar jogando mal, HG. Dito isso- O nível do meio-campo Mas pra subiu. mim ele tem que ser Dito Wanderson isso, ou precisa de Arroio. acontecer Você nos não pode jogos. tirar esse jogador. Pra que... Ó, Elton, se você tem a bola de cristal, Não, diga não, pra nós, não, Luiz não, Pereira. é porque- É porque a gente tá fazendo uma brincadeira, uma porque é uma atividade. brincadeira. Não, cara, É mas, assim, cara, é uma prova, né? A uma prova você opinião tem que sua, fazer. tá? A prova. Você vai fazer uma prova. Eu se tirei o faz a Wanderson, então. pergunta- Vocês estão satisfeitos? Isso. Aí, Tirei o pronto. Wanderson, tá bom? Pronto. Ah, tá jóia. aqui, passei aqui. passei O na valor é o brincadeira. seguinte, Tá o bom, valor tá na aula bom. de geografia. Tá bom. Aí
Ceará né? pergunta, Tá bom, a Terra tá é bom. redonda? Aí ele, preciso ir até a E Lua até para a ter Lua. a certeza. Não, nada disso. Isso aí só... Bom, deixa pra lá. Porque eu preciso ter certeza e conhecer muito bem para criticar. O futebol não se funciona eu não dessa conheço forma, bem, né? se eu nunca fui jogador, se eu nunca fui economista. engenheiro, É porque eu tá não todo posso mundo criticar aqui, o carro. é porque tá todo mundo se eu aqui não for- apostando que o Christian... Não, o Christian, você não mexe nele, não. Tá vendo? O Christian jogou ontem, desde quando ele foi contratado no Cruzeiro, pela primeira vez como segundo Me e dá os primeiro números volante. aí, Andrezão, para ajudar o Valu. O Valu não entendeu a brincadeira, não, mas nós vamos ajudar. Aqui, ó, aqui nós estamos com os números, tá? Então vamos lá. Aqui está o Coringão. E aí, olha os números lá, ó. Número de a placa de substituição lá em cima, tá certo? Tá. A dengue informa. Romero na lista. Matheus Pereira. Aí a pergunta é, ó, número de jogos, Mas gols, Matheus Pereira aí assistências não e tinha, tal. não tinha que Tá cair, lá. não, né? Então, tá lá. Eu acho que o Wanderson roda. Mas eu acho que o Wanderson roda pro O Wanderson lugar do roda Arroio. por causa do Arroio. É, por Arroio. O Wanderson não é titular hoje mais Se você no Cruzeiro. perde esse jogador Eu tô de tratando drible, o de time que foi velocidade na titular no ponta... sábado, tá bom? O Arroio é o titular aqui no lugar do Wanderson. Sai o Christian. Sai o Lucas Silva. Não! Eu adoro o Christian. Não. Aqui, deixa eu contar uma Adoro, coisa pra você. Pera, volta pra cá, Andrezão. Se eu sou empresário... Lembrando que o Arroio se eu jogou sou pelo lado Betancur, direito. Se eu sou o Betancur, empresário, aí eu tô lá no estádio vendo o Cruzeiro no sábado. E eu vejo o Christian jogar, eu contrato ele depois do jogo. Porque ele foi uma atuação de gala do Christian. De gala. E eu não tô falando só pelos 2 gols, não, tá? Não, ele jogou muita muito. bola. E o Christian é o elemento surpresa do Tite. Porque o professor vai usar, foi a Van Premier aquilo ali, gente. Foi a Van Premier. Ele vai ser, inclusive. E o Tite falou com ele falou sobre isso. E eu já senti o dedo do Tite. Pra ir de área a No área, o jogo. cacete e tal. Hã? Eu já senti o dedo do Tite. Já no sentiu jogo. no jogo, No jogo. claro. Então é o seguinte, eu não tiraria ele. Eu acho que o Wanderson Não, também não. vai rodar. O Valu agora tá atrapalhando a brincadeira, mas lá na rádio ele entrou nela. Aqui ele pipocou. É, foi mesmo. Não sei por quê. Ô, gente, ontem teve uma informação de quem que foi essa informação do clássico com 2 torcidas? Quem deu? Porque eu preciso dar os créditos, porque aqui não tem gente desonesta. Foi o Paulo Azeredo? Paulinho Azeredo, que eu adoro ele. Eu acho o Paulinho Azeredo um cara muito bacana. Eu inclusive, vocês precisam convidar ele para vir aqui, viu? Grande abraço, Eu Paulinho. convidei, mas eu trabalho no horário. Não dá para faltar, não? É Dá difícil. não, né? Dá não. Ô Paulinho, beijo pra você, você é muito legal, viu? Eu gosto muito de você, você é muito competente. O Paulinho Azeredo deu uma informação então de que vamos ter 90-10 do clássico do final de semana e na sequência, numa eventual final, por exemplo, Mineirão 66, é isso? É isso. O que você achou? O HG, ontem, bom, primeiro passo é o seguinte, existia um acordo para que fosse torcida única, esse acordo terminou entre os clubes em dezembro do ano passado. Então, assim, eu sei que da parte do Atlético, isso aí eu conversei com algumas pessoas do Atlético, me passaram isso ontem. Não, o Atlético gostaria que isso fosse mantido, né? Mas o Cruzeiro exigiu, pelo regulamento da competição, ter 10% do seu torcedor na Arena MRV e assim vai ser feito por conta do regulamento. Eu, particularmente, não gosto. Vou ser bem Por quê? sincero. Porque Você eu é contra acho... o futebol, Não, galera? cara, porque eu acho que a estrutura que está lá... Eu até conversei com as pessoas, se houver, de novo, algum problema com depredação do patrimônio, e aí? Não, tudo bem, tem o seguro que paga, né? Agora com essa questão da identificação facial fica mais fácil você identificar as pessoas, mas eu acho que nem muito essa questão não, sabe? Porque paga, mas depois, se ocorrer algum problema, se ocorrer, na quarta-feira que vem tem Atlético e Palmeiras, tá? Não chega nada a tempo para poder recuperar o estádio para isso. É só porque eu acho que a estrutura, a maneira, a logística, tudo, para ter 2 torcidas ali, Atlético e Cruzeiro, eu ainda sou daquela turma das antigas, que para mim Atlético e Cruzeiro tem que ser no Mineirão com torcida dividida sempre. Ah, tem gente que vai me criticar, não tem problema algum. Eu fui criado assim, Atlético e Cruzeiro, Mineirão com torcida dividida. E eu acho que deveria ser assim. Acho que é pouco, 10%, pouco ser na Arena MRV, a Casa do Galo, ok, mas eu tenho essa percepção. É minha. Breno, é minha eu opinião. concordo com você Minha quando opinião. você fala a respeito do Mineirão, a utilização dele no clássico, 50% para cada lado. Sou totalmente a favor, sou da mesma geração sua, então fui muito ao Mineirão com torcida dividida e adorava, achava fantástico. Era um evento à parte,
né? A gente entrava até mais cedo para estar acompanhando tudo isso, de tão fantástico que era ver a disputa das duas torcidas, era um espetáculo à parte. Agora, na questão da torcida do Cruzeiro não estar presente na Arena MRV, isso eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. A torcida do Cruzeiro tem o direito, sim, de estar presente na Arena MRV, com os 10%, com os 5%, com 8%, com a conta que eles fizerem. Porque se a Arena MRV abriu para outras grandes torcidas estarem ali no estádio, não vai ser por causa de um incidente que vai colocar a história toda à lona. Tô com você. Então, assim, o Flamengo já teve ali, a torcida do Flamengo já esteve ali presente, a torcida do Racing, do River Plate, já esteve ali presente, com mais de 2.500 torcedores argentinos, malucos, doidões, fazendo festa ali e não teve problema nenhum, a vida seguiu. A torcida do Fluminense lotou a área destinada a ela na Libertadores e também não teve problema, né? Teve aquele problema na saída. Enfim, mas isso cabe às autoridades pegarem e inibirem. Agora, vai ficar punir uma única torcida por causa da rivalidade que existe local e porque aconteceu um problema que foi gerado muito pelo fato do Atlético ter tirado as portas do banheiro naquela situação. Então, assim, a gente não pode, eu não posso deixar o errado vencer, que é, não, vamos colocar, porque tudo se torna mais fácil se eu colocar 100% de torcedores do Atlético ali e não deixar o torcedor do Cruzeiro ir ao estádio. Não, velho, eu acho que o futebol ele é feito para o povo e para as festas das torcidas, no plural. Então, que a torcida do Cruzeiro volte a estar presente nos jogos na Arena MRV e a torcida do Atlético assim seja também nos jogos dentro do Mineirão. E só um detalhe, só para completar a informação que eu não posso deixar de falar aqui, me falaram ontem na Arena MRV, a torcida do Cruzeiro vai ser muito bem recebida. O Atlético vai fazer de tudo para não ter problema zero. Eles vão ser muito bem recebidos. Quanto à questão de organização, tudo. Não vai ter nenhum tipo de problema, não vai ter nenhum tipo de problema. Então o Atlético vai tratá-la com todo tipo de respeito que merece. Se tiver também essa questão de querer prezar por quebradeira no estádio, alguma questão, pode levar o jogo para o Mineirão também, dá a mesma porcentagem para o visitante, mas leva o jogo para o Mineirão, que é um estádio que o torcedor está acostumado ali, até de ficar meio a meio, já tiveram clássicos no Mineirão em que o custo do Mineirão é muito mais caro para o Atlético, até mas aí não quer pagar pela quebradeira, não quer ter que arcar, aquele problema que vira até jurídico muitas vezes, então leva o jogo para o Mineirão. Cara, é assim, não existe mais esse cenário que nós quatro aqui vivemos. Até pelo fato do Atlético ter construído o seu estádio. Não faz sentido, para mim, o Atlético ter o seu estádio e no jogo, no clássico, levar para o Mineirão. Ele faz o estádio para jogar todos os jogos, inclusive o clássico. Sim. Ponto. Agora, a Arena, ela não tem menos recursos de segurança, de estrutura, da própria localização para as vias de trânsito do que a Independência, gente. A gente tem que lembrar que foram mandados vários clássicos no Independência, enquanto o Mineirão estava reformando-se para a Copa do Mundo, com o mando do Cruzeiro, 10%, do Atlético, 8%, né? Porque lá na Independência nem dá 10%. Com mando do Cruzeiro, 8% do Atlético. Mando do Atlético, 8% do Cruzeiro. Então, eu acho que é uma questão muito mais de organização dos pares também. Infelizmente, é uma coisa muito importante. Não dá para imputar somente a torcida do Cruzeiro, a parte da torcida do Cruzeiro que foi lá, os incidentes que já aconteceram na Arena. Já aconteceram incidentes, como vocês citaram, torcida do Fluminense, com torcidas... Do esporte teve também, teve problema do esporte. E com a torcida do próprio Atlético, quando perdeu a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Então, o que eu estou querendo dizer? É importante as forças em torno de um jogo desse serem muito bem organizadas. O Breno já está trazendo a informação que o Atlético vai tratar o Cruzeiro da melhor forma. Eu acho que isso é o mínimo, na verdade. Que todas as torcidas, não só a do Cruzeiro, ela não tem que ter um tapete especial lá, não. Mas tem que ser tratado como as outras torcidas. Infelizmente, vândalos existem em todas as torcidas. Isso, para mim, é uma bobagem, um exercício tolo de quem tenta imputar determinado comportamento violento só a uma torcida. Existem torcedores, entre aspas, que infelizmente estão dispostos a fazerem bagunça em todas as torcidas. Então, é muito importante a organização para que seja cumprido isso
E no jogo, só lembrando, HG, a final única esse ano, se chegarem à final Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, é o mando da federação. Então eu imagino que deva acontecer algo parecido com o que foi 2022, que foi o último clássico com torcida dividida, mas aí o mando não pertencia nem Atlético, a Cruzeiro, nem Cruzeiro e Atlético. Então eu imagino que se ambos chegarem à final, deve ser o que vai acontecer.